E aí, queridos, bem-vindo novamente a este canal. Como é que vocês estão? Gente, eu tô assim, de pijama mesmo, em casa, bem de boa, bem à vontade, bem tranquila. Muito feliz que finalmente é sexta-feira, mas eu não estarei descansando muito, eu tenho alguns planos. Eu tava passando um cafezinho agora há pouco e eu preciso ficar acordada hoje. E eu já tava planejando gravar um vlog, então aproveitei que eu estava planejando gravar um vlog e também que eu preciso me manter acordada e juntei o útil ao agradável. A intenção era começar a gravar esse vlog ontem, porque eu pensei, vou gravar quinta, sexta e sábado, domingo eu edito e posto. Mas ontem foi um dia muito caótico, foi muito corrido e justamente por isso também que eu queria gravar pra vocês, porque eu fui num show, na verdade eu fui 2 shows ontem, os 2 de graça lá em Diadema, porque era aniversário da cidade, se eu não me engano. E tem uma amiga minha que se mudou pra Diadema e eu também não tinha conhecido a casa nova dela. Então fui conhecer a casa nova dela de quebra, ainda assisti Racionais e no mesmo dia vi Fresno. Gente, É que eu não era assim, eu tenho um monte de senha. Fazer o que se é assim, vida louca, cabulosa. O cheiro é de pólvora, eu prefiro rosa. Tira essa roupa pra que eu possa ver que não há mal, tentando se esconder o mal de vilão. esse é o paraíso da mulher eclética. Eu simplesmente não tenho palavras. Eu fiquei muito feliz de poder ver esses 2 artistas no mesmo dia. Foi muito legal. Não consegui filmar pra vocês, não consegui gravar em vlog, né? Mas eu fiz um videozinho aí que vocês viram de como foi o show e, ai, eu já fiz um vídeo inteiro neste canal dedicado ao quanto eu amo shows ao vivo, né? Então eu não vou ficar entrando muito nesse mérito, mas, cara, maravilhoso, maravilhoso. Eu mal posso esperar para o próximo show da minha vida. Neste vlog eu queria hoje, sexta-feira, gravar um vlog de estudo pra vocês, de estudos, porque eu preciso estudar. Assim, eu não quero gravar um vlog de organização de estudos, porque eu não sou muito boa nisso, eu acho. Eu queria só mostrar um pouquinho a rotina e, enfim, talvez a gente converse aí um pouco sobre o que eu estou usando de método para me organizar para estudar. Mas, no geral, a ideia é só mostrar mesmo para vocês a minha rotina aí de estudos dessa sexta-feira. Além disso, eu quero falar hoje sobre a minha leitura atual e provavelmente eu vou ler ela ao longo do dia e ao longo do final de semana, né? E aí vou falar mais com vocês sobre isso, porque eu estou um pouco obcecada novamente por este livro. E aí eu quero fazer atualizações da vida com vocês também. Eu vou fazer assim, eu acho que ao longo do vlog, para não ficar muito, sabe, muita informação. Mas eu queria falar com vocês sobre questões da vida em geral. Uma das coisas que eu queria falar com vocês é sobre a escrita. Gente, eu tenho escrito todos os dias, basicamente. Eu não escrevi ontem, porque eu não estava em casa. Mas eu tenho escrito todos os dias, basicamente. Isso está sendo muito bom para mim. E eu acho que o que catalisou isso foi o vlog que eu usei para falar que eu queria voltar a fazer vlogs e queria voltar a escrever. E desde então eu tenho escrito todos os dias. Mas eu também tenho feito um curso aí na internet, um curso da Udemy, de um cara ensinando a escrever um livro. Por que eu estou fazendo esse curso? Para me ajudar a ter uma coisa mais de estrutura, assim. Porque eu sempre escrevi, mas eu acho que eu preciso de um direcionamento de estrutura. Ah, começa por tal parte, vai seguindo assim. Eu preciso de uma estrutura, e é isso que eu estou buscando. Então, desde então, eu comecei a fazer esse curso, e desde então eu estou escrevendo todos os dias. Mas eu entro com mais detalhes quando eu for escrever. Provavelmente hoje mais tarde eu escrevo, se eu não escrever hoje, amanhã eu escrevo, enfim. Quero dividir com vocês aí alguma coisa que eu tô aprendendo nesse curso e também falar um pouco com vocês como que tá sendo o meu processo de escrita. Além disso, eu quero falar com vocês sobre rotina em geral, mas rotina de pele, que eu estou começando a fazer um skincare. Estou muito feliz. Eu comecei anteontem, passei com a dermatologista na segunda ou na terça-feira. Aí eu comprei os produtos, tive que esperar chegar, tudo mais. E estou entrando numa rotina de skincare. Eu não sou boa nisso, eu só vou dividir com vocês o que a minha dermatologista passou pra mim e dividir com vocês a minha percepção dos produtos que eu estou usando, baseado única e exclusivamente nas vozes da minha cabeça. Então, assim, não sei nem se eu vou conseguir comparar ou dizer. Entende? Eu não vou dizer nada muito específico do produto
ingredientes, de pra que serve. Assim, eu vou dizer a coisa básica, mas vou compartilhar com vocês porque eu estou animada com esse processo de fazer skincare. Eu demorei muito pra começar a fazer, e aí eu fui nessa dermatologista, falei, cara, não, agora vamos que vamos. E aí eu comecei. Então, gente, aqui estão as coisinhas que eu vou levar. Eu estava tentando gravar pra vocês agora, só que o microfone descarregou. Então vai ficar nesse áudio meio ruim. E enfim. Eu vou encontrar minha irmã agora no shopping. A gente vai tomar um milkshake. Eu esqueço, tipo assim, eu fico super animada e eu esqueço que esfria e aí eu não gosto de tomar milkshake no frio, mas enfim, tudo bem. Vou levar minha bolsinha, vou levar o meu livro que eu estou lendo agora. Vou levar o meu bullet journal. Nem sei pra que eu vou levar o bullet journal, na verdade. Talvez eu não leve ele porque eu não vou planejar nada agora. Então acho que eu só vou levar meu livro e o meu celular, fone de ouvido e enfim. Acho que é isso. E aí de lá eu vou passar no mercado, porque lá no shopping tem um mercado. Vou comprar alguma coisa pra fazer de janta hoje, pra comer. E basicamente vai ser isso. Este livro é um livro que eu comecei a ler em. Gente, eu tenho quase certeza que eu comecei ele no ano passado. Não tenho certeza absoluta se foi ano passado ou ano retrasado, mas eu comecei esse livro e eu fiquei obcecada por ele, porque a escrita é muito boa, a história é envolvente, o personagem principal é muito bem descrito e, cara, sem palavras, simplesmente a maior zona é a Donna Tartt que escreveu esse livro. E aí eu fiquei obcecada. E eu lembro que eu comecei a ler no Kindle, só que aí eu tava, tipo assim, muito louca. Eu falei, cara, eu preciso desse livro físico pra eu continuar lendo ele enlouquecidamente. Daí eu comprei o livro físico e continuei lendo. Aí à noite eu lia no Kindle, de dia eu lia no livro físico. E eu devorei metade dele, assim, muito rapidamente. Muito rapidamente. Eu vou ler pra vocês a sinopse desse livro. Eu nem falei o nome do livro, né? O livro se chama A História Secreta, da Donna Tartt. Gente, calma, vocês vão entender minha obsessão. A sinopse do livro é a seguinte. Vamos lá. Em A História Secreta, os eventos se desdobram grandiosos e inexoráveis como uma tragédia grega. Donna Tartt surpreende pelo talento com que combina a densidade psicológica e o vigor poético de um texto clássico com a trama complexa e o ritmo alucinado dos melhores romances policiais contemporâneos. Quem conta a história é Richard Papen, garotão da ensolarada Califórnia que consegue admissão na seleta Hapden, uma universidade em Vermont, frequentada pela elite norte-americana. Gente, eu vou resumir pra vocês. Eu vou resumir porque eu comecei a ler aqui a sinopse, mas a sinopse é enorme e eu não sei se ela consegue descrever ali
a grandiosidade desta obra-prima. Então eu vou resumir para vocês. A história é o seguinte: tem o Richard Papen, que é o narrador. O Richard é assim, ele mora na Califórnia e tudo mais, ele tem uma família super humilde, ele é super humilde, tem uma vida humilde e tal, e aí ele consegue entrar numa universidade prestigiada e tal, de Vermont. Ele vai para essa universidade e lá ele consegue entrar num grupo muito seleto de estudos de grego antigo. É um professor que só aceita, inclusive quando o Richard chega, o professor só tem 4 alunos nessa turma. E ninguém consegue entrar. Assim, as pessoas tentam se inscrever na matéria e o professor não aceita. Ele tem um grupo muito seleto de estudantes que ele aceitou estudar grego antigo. Eu não me lembro, eu não vou lembrar toda a trama, porque como eu falei pra vocês, eu comecei faz um tempão esse livro. Mas o Richard entra pro grupo, então ele começa a se aproximar dessas pessoas. E são personagens muito envolventes, assim, porque são personagens ricos. E aí o Richard fica assim, né, muito louco, porque ele fala, cara, eu estou acessando um lugar que ninguém acessa, eu estou me aproximando de pessoas. E eu acho que ele vai se ludibriando, assim, e vai se aproximando dessas pessoas. E o que acontece? Isso está no primeiro capítulo, isso não é um spoiler, mas no primeiro capítulo, um personagem morre. Já deixa claro que um dos personagens morreu. Um dos personagens desse grupo, no caso, né? Desse grupo de estudos. E o livro é a gente ali, inclusive a gente já sabe quem que é o personagem que morre, porque logo no início o Richard já fala. E aí vai mostrando o Richard conhecendo, então volta, né, pro passado, vai mostrando o Richard conhecendo essas pessoas. E você fala, mano, tal personagem vai morrer, velho. Como que isso vai acontecer? Então você fica ali alucinado lendo pra saber como que esse personagem morre. E depois, como que o Richard se envolveu com isso. Gente, é simplesmente muito bom. E aí foi isso que me segurou nesse livro quando eu comecei ele. Eu fiquei fascinada, assim. Era essa palavra que eu queria. O Richard fica fascinado com essas pessoas que ele conhece na universidade. E daí, eu era louca pra chegar nessa parte. Quando eu li metade do livro, basicamente, e cheguei na morte do personagem, eu fiquei, tá. E a outra metade do livro é sobre o quê? O que acontece? Tipo. Mas eu tenho uma péssima mania de, às vezes, na verdade, isso é uma mania que eu estou trabalhando recentemente. Eu acho que eu até falei no último vlog com vocês que eu tenho uma mania de ficar pensando nos livros que eu não tô lendo. Então, assim, eu tô lendo um livro, e aí eu vejo alguém indicando um outro, e eu fico, cara, e aquele livro que fulano indicou que parece muito bom? E aí eu fico pensando no outro, e às vezes largo o que eu tô lendo pra começar outras histórias. Não estou mais fazendo isso. Inclusive, foi por esse motivo que eu peguei de volta a História Secreta, porque era um livro que eu tinha curtido muito, larguei na metade por causa de outro livro, fiquei enlouquecida com alguma outra coisa, falei, ah, não. E não consegui terminar. E aí, eu voltei a ler esse livro e voltei a ficar obcecada, porque, cara, a escrita é muito boa mesmo. E a segunda metade é justamente sobre o que acontece depois que determinado personagem morre. Então, o que eles vão fazer, como que eles vão se organizar, o que rolou. E tá muito bom, tá muito bom. Então essa é a minha leitura atual, a História Secreta da Donna Tartt. E aí, provavelmente, eu vou passar este vlog lendo ele. O quanto lerei, não sabemos, porque como já sabemos desde o último vlog, eu não sou muito boa de gravar vlogs de leitura, né? Eu projeto umas coisas aí que não dá certo. Então, eu vou ler o quanto der pra ler. Gente, vou falar pra vocês como está sendo o processo de escrita. Eu falei pra vocês que eu tava escrevendo mais. E eu vou falar agora sobre isso. Bom, eu queria lembrar onde eu coloquei as anotações do negócio que eu estou estudando. É isso, gente. Eu paguei bem baratinho no curso. Eu não conheço o moço que dá o curso, mas aparentemente ele escreveu alguns livros, inclusive escreveu um livro sobre escrever livros. E como eu falei para vocês ontem, eu decidi fazer esse curso porque eu estou precisando de um direcionamento. Assim. E aí as primeiras aulas é sobre preparação. Então eu vou falar sobre isso. Eu não vou ficar falando, é isso, eu não vou dar o curso dele aqui, eu só vou dizer rapidamente que ele falou nessas primeiras aulas que me impactaram na minha rotina hoje. E aí esse curso que eu estou fazendo na Udemy é um curso sobre como escrever um livro.
E aí eu sempre na minha cabeça, assim, de escritora, de quem escreve desde os 11 anos de idade, eu sempre pensei, cara, eu sei escrever um livro, né? Só você ir lá e escrever um livro. Mas tem uma organização mesmo de que pode ajudar, né, a acontecer, a esse processo rolar. E esse curso, pelo que eu percebi, ele se baseou muito num livro do Stephen King que chama Sobre a Escrita. E aí eu identifiquei algumas coisas que esse autor desse curso fala, né? Mas enfim, as primeiras aulas são sobre preparação. E aí eu vou listar aqui alguns tópicos que ele trouxe, que foram os tópicos que tiveram impacto na minha rotina recentemente. O primeiro que ele fala é do local de trabalho, então de ter uma preparação desse local, né? Dele ser um local fechado, que você fica indisponível às outras pessoas, fica livre de interrupções. Isso é uma coisa que eu acho que eu nunca tinha tido. Assim, eu sempre escrevi em qualquer ambiente da casa, eu sempre escrevi. É isso, geralmente eu escrevia quando eu estava sozinha no meu quarto, mas eu nunca falei pra minha família, ó, eu estou escrevendo agora, não posso ser interrompida. Porque é meio, acho que isso caracteriza o negócio com valor, né, como se fosse um trabalho, que eu acho que eu nunca dei, assim. Acho que pra escrita sempre foi uma coisa muito emotiva pra mim, assim, de desabafar. Até quando eu não estava escrevendo sobre mim. Muitas vezes eu não estava escrevendo sobre mim, estava escrevendo uma coisa fictícia. Isso mais na minha adolescência, que foi o período que eu mais escrevi, era terapêutico. Escrever é terapêutico pra mim. Então eu fazia isso em qualquer ambiente, assim, em qualquer momento, sabe? Eu não tinha esse momento de, ó, estou escrevendo, gente, não falem comigo agora. Então esse foi o primeiro tópico que eu resolvi agora nos últimos dias, quando eu comecei a escrever rotineiramente. Então eu escolhi um lugar que é aqui, né, no escritório, um lugar onde a gente tem uma mesa para estudar, uma mesa, enfim, uma sala de estudo que a gente fez aqui em casa. Eu uso esse ambiente. Aqui, onde eu estou morando agora, eu consigo ver muita coisa. Vocês já viram porque eu mostro pra vocês, às vezes, a paisagem, né? Dá pra ver a rua, tem bastante barulho. Então eu não consigo. Eu acho que eu fico mais perdida nessa paisagem. Inclusive, eu estou perdida agora. Enquanto estou falando com vocês, eu tô olhando, eu tô meio perdida. Eu fico mais perdida. Então eu decidi fechar a janela, meio que bloquear tudo, assim. Então eu fecho a janela, fecho a porta, fico no escuro e começo a escrever. O segundo tópico que ele traz é rotina. Então ele fala para determinar um horário para escrita, e aí ele fala um pouco de um ritual antes da escrita. Então, coisas que ele sempre faz para se preparar ali para aquele momento. Eu não consigo ter um horário fixo. Eu entendo a importância de ter um horário fixo, mas eu não consigo ter um horário fixo para escrever. O que eu consigo é fixar no meu dia que eu preciso escrever X tempo por dia. Então, na hora que eu consigo parar, é o momento que eu faço isso. Esse tópico dele me fez pensar bastante, porque assim, escrever é um hábito, gente. Tudo que a gente faz é um hábito. Eu falei disso na leitura, né, no último blog. Como é que a gente quer produzir, quer terminar de escrever um livro? Quando a gente tem um projeto, a gente precisa pôr tempo, assim, né? Senão a gente vai, o projeto nunca rola. E aí eu fiquei pensando, cara, escrever tem que se tornar um hábito para mim. Eu preciso escrever todos os dias, quase como um trabalho, que não é muito, né, o hábito que a gente gosta, não é um trabalho, mas para conseguir rolar isso. Então, eu tenho me esforçado para escrever todos os dias. Nem sempre eu consigo, né? Mas eu já acho que tá muito melhor do que estava antes, porque antes eu não escrevia nunca. Ou eu escrevia muito esporadicamente quando eu me sentia inspirada. E esse daí é outro tópico importante. Eu sempre escrevi quando eu me senti inspirada e a gente nem sempre vai estar inspirado, cara. Às vezes a gente. É igual pro trabalho mesmo, né? É isso, no meu trabalho eu não tô inspirado todos os dias e eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Então, o próximo que ele coloca, ponto, é organização de metas. Então ele fala pra gente fazer uma meta, ter uma meta geral. Quero escrever esse livro até tanto, talvez, até, enfim. Ou quero escrever esse livro até ter tantos capítulos, enfim, uma meta geral para o final do livro. E uma meta diária, que geralmente são em números de palavras ou em tempo de escrita. Então eu vou me sentar e escrever tantas palavras e só vou sair daqui quando eu terminar. Quem fazia isso, pelo menos é o Stephen King. Ele fala que ele escreveu os livros dele nessa meta de 1000 palavras por dia. Então ele entrava num escritório, se fechava e ficava até ele escrever 1000 palavras naquele dia.
Gente, eu espero que a Ana Suemi não veja esse vídeo. Amiga, eu estou a caminho. Estou colocando tênis. Estou atrasada pra sair. Mas é que eu sempre conto que... eu sempre conto o tempo errado do metrô, sabe? Eu acho que vai demorar muito mais. E quando vê, eu chego lá rapidinho. Mas enfim, estou pronta, estou saindo. Vou lá encontrá-la. E... tô pensando se eu vou levar um livro ou não. Acho que não, porque eu acho que eu não vou ter tempo de ler. Daqui lá é bem rapidinho de metrô. Mas vamos lá, né? Estou pronta. Como é bom ser mulher, né? Eu estava vindo e aí eu pensei assim, vou levar uma calça, porque eu estou de shorts e eu não gosto de andar de shorts na rua. E aí eu pensei, vou levar uma calça porque quando eu estiver voltando no transporte público, aí eu visto a calça e não fico com as pernas de fora, porque eu fico incomodada. E não é porque, por mim, eu estava vindo pensando, putz, como eu sou neurótica, né? Aí, na porta da entrada do metrô, um cara simplesmente me para perguntar se eu não quero o telefone dele. Sem comentários, simplesmente sem comentários. A Ana, ela é muito Santa Cecília. Estou de volta. Gente, hoje o dia foi muito legal, foi muito divertido. Eu dei muitos rolês com a Ana em São Paulo. Eu adoro sair com a Ana, porque a gente sempre começa o rolê num lugar e quando vê a gente já foi para outra, sei lá, a gente foi para outro lugar. Mas geralmente não é uma região que eu circulo muito, mas eu digo centro nessa parte do centro, né? Ali da Marechal, da Santa Cecília, porque existem outras partes do centro de São Paulo que eu vou com mais frequência, tipo o São Bento, ali perto da 25. A gente terminou lá no edifício Copan, numa padaria, na parte de baixo, assim, foi bem legal. Eu vou aproveitar esse momento e atualizar vocês um pouquinho da vida, né? Ontem eu falei rapidamente sobre a minha rotina estar mudando outra vez. Tá ficando uma rotina deliciosa, assim, porque eu tô tendo muito mais tempo para as coisas
minhas coisas, né? Para ler, para estudar, para fazer as minhas coisas durante a semana. E isso é muito bom. Uma coisa que eu tenho pensado muito é que na vida adulta a gente acaba. Na vida adulta a gente acaba. Parece que nosso ciclo, né? Nosso círculo de amizade vai diminuindo um pouco. A gente vai ficando mais velho, as coisas vão mudando. Nem sempre é porque as pessoas não. Porque tem algum problema. Na verdade, muitas vezes não é. É só porque você tá em um outro momento da vida. Fica mais difícil de se encontrar. As pessoas não moram mais na mesma cidade. É isso. Então, muitas coisas vão acontecendo, sabe? Não necessariamente é culpa de ninguém, assim. Às vezes é só a vida mesmo. E, enfim. Mas eu acho que esse tipo de coisa tem me feito pensar, assim, o quanto eu valorizo as pessoas que permanecem, né? As pessoas, eu acho que, principalmente na pandemia, ficou muito claro pra mim o grau de, o nível de energia que a gente emprega, assim, pra estar com as pessoas. É muita energia, né? Física, muita energia mental, muita energia de estar ali presente com as pessoas. E aí eu tenho valorizado muito os momentos em que eu tô com os meus amigos, assim. Então, eu filmei um pouco quando eu tava com a Ana, mas ao mesmo tempo eu estive muito presente, assim, sabe? Aproveitando, rindo, conversando. E é isso. Chega lá. Ah, mas aí o pessoal também, pô, força a barra. Pô, rodas de 1 minuto. Gente, eu falei ontem pra vocês que eu não tenho muito, assim, dica de estudo, nada. Eu vou mostrar pra vocês como que tá o meu caderno. Eu tenho vários desses caderninhos, assim, em craft, né, papel craft. Aí eu coloco o tema do meu estudo aqui, porque eu estudo algumas coisas diferentes. Esse aqui é o tema do meu estudo de trabalho, né? A minha área de trabalho hoje é essa, integração sensorial. E, enfim, meio que eu criei um pouco um modelo de como eu uso esse caderno. Eu uso duas canetas, uma preta e uma marrom, são essas duas aqui. E aí eu uso a marrom para fazer sempre o título do módulo e o título como se fossem subtítulos, né? E uso a preta para poder escrever o texto corrido mesmo. Eu uso às vezes lápis também, é que eu não sei se eu consigo achar agora uma anotação a lápis, mas às vezes eu uso lápis para quando eu tenho dúvida. Aqui, ó. Ou quando eu tô querendo colocar meio que uma anotação para mim mesma, sabe? Fazer um link com algum paciente que eu atendo pessoalmente. Então, geralmente é isso, assim, é como se fosse uma anotação para mim mesma. Enfim, não é nada demais, assim, não tem nada muito especial. E. É basicamente isso.